Olá, nós vamos continuando aqui, irmãos, a falar desse mesmo assunto da mulher adúltera, né? Que nesse vídeo anterior nós começamos e os vídeos são apenas de quase 15 minutos, assim. Então nós vamos dando sequência aqui nessa segunda parte desse mesmo assunto. Como eu vinha falando aqui no vídeo anterior, que a questão da mulher adúltera, aqui descrito no evangelho escrito pelo evangelista São João, ela não estava adulterando com o homem, no sentido do adultério físico, né? Que é uma prática também condenável pelo Criador do céu e da terra, não é aprovada, não é isso? Mas eu estou falando aqui relativamente que a mulher adúltera, ela foi levada até o Salvador pelos escribas e fariseus que estavam tentando o nosso Salvador para ter de que o acusá-lo, e realmente eles só levaram a mulher. Então eu li aqui na própria lei de Moisés, no livro das leis, que chama-se Levítico, no capítulo 20 e no versículo 10, onde nós vamos repetir aqui a mesma leitura aqui, que se a mulher adúltera estivesse adulterando com um homem, seja ele quem for, seja ele sumo sacerdote, seja com quem for, ou não sacerdote, teria que ter levado as duas partes para perante o Salvador. Entende? Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser mortos. Certo? As duas partes. Então por que levaram só a mulher perante o Salvador, para ele julgar essa causa? Aí os líderes religiosos podem, ou os protestantes, ou quem quer que seja, podem dizer por conta própria a seguinte frase que eu vou dizer: não, mas aí é porque os líderes religiosos não quiseram levar a outra parte, ou seja, o homem, porque poderia ser um sumo sacerdote, poderia ser uma liderança religiosa importante, e por isso levaram só a mulher. Levaram só a mulher. Só que não está escrito isso que eles dizem. E eu digo pelo que está escrito. O nosso Salvador sabe todas as coisas, e ele é justo, e o seu cinturão é justiça. Correto? Se a mulher adúltera estivesse adulterado, prostituído com um homem, seja ele sumo sacerdote ou outro líder religioso, seja ele quem for, o Salvador é justo e fiel para dizer: tragam o homem com quem ela estava adulterando, se fosse adultério físico. Correto? Jamais ele iria ocultar, né, o homem que estava fazendo adultério, cometendo adultério com a mulher, se estivesse sido com o homem que ela estava adulterando. Você entende isso? Então essa parte aí já é descartável. Não tem como, porque o Salvador sabe todas as coisas. Ele iria julgar só a mulher? Jamais. Então aí não tem cabimento, não tem lógica, não está escrito em canto nenhum isso. Então a mulher aqui adúltera estava se prostituindo, indo a outros deuses, indo após outros deuses, que é tido na Escritura como adultério e também prostituição, que são praticamente a mesma coisa. Vamos ler aqui. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 15, que diz aqui na lei de Moisés, não é isso? Verso 15 e 16. Acautelem-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Não é isso? Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, veja, aqui é a ordenança do Criador para o povo de Israel, através do profeta Moisés, para quando eles entrassem na terra de Canaã, não fazer acordo com as nações que já vivem naquela terra, para que essas nações, indo se prostituírem após outros deuses, adulterarem após outros deuses, ou seja, traindo o Criador com outros deuses, entende?
indo adorar outros deuses, o povo de Israel não faz, para eles não fazer o mesmo que as nações fazem. Entende? Vamos prosseguir aqui. Eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifício. Convidarão vocês e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Verso 16. E a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem seguindo outros deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Alguém tem alguma coisa a contestar? Então, meu amigo, adorar outros deuses, segundo o que eu li na própria Escritura, é adultério, é prostituição. Então os filhos de Israel foram ordenados a não irem fazer acordo com as nações, porque senão eles poderiam ser levados a se prostituírem adorando outros deuses. E também para os filhos de Israel não casarem seus filhos com as filhas das nações, porque as filhas das nações pagãs que não adoravam o nosso Criador, poderiam então se prostituir indo após outros deuses e levarem os filhos de Israel a se prostituírem também adorando assim outros deuses. Então, o caso dessa mulher adúltera do capítulo 8, descrito aqui no Evangelho de João, é realmente, ela estava adulterando, prostituindo-se, adorando outros deuses e não com o homem. Correto? Olha, irmãos, a Escritura fala dos dois tipos de prostituição, de adultério. Fala da prostituição do adultério do homem com a mulher, que é pecado, que é condenável, e se não se arrepender, leva para o inferno. Mas, porém, tem uma coisa, que o adultério entre o homem e a mulher só condena os dois, se não se arrependerem. Entende isso? Irão para a condenação, os dois somente. Agora, muito pior, alguém pode se escandalizar, que se escandaliza, eu não estou nem preocupado, eu estou preocupado em falar a realidade que está aqui na Escritura, certo? Muito pior é o adultério, a prostituição da palavra, que os líderes religiosos, de maneira em geral, todos eles, pastores, bispos, administradores, que é a mesma coisa, seja eles quem for, estão aí prostituindo-se, indo após outros deuses e levando com eles multidões, que é o pior. Se eles fossem pelo menos só, era uma escolha deles, mas eles levam milhões atrás deles, ou após eles. Este é o pior dos piores. Correto? Então, não está aqui aprovado pelo Criador nem o adultério físico e nem o adultério espiritual, que é adorar outros deuses. Não, mas os evangélicos não adoram outro Deus. Meu amigo, Deus é Zeus. Correto? Eu estou falando assim, ainda Deus e Jesus nessa linguagem, porque nós estamos começando a falar de leve, vamos dizer assim. Mas a palavra Deus não é o nome daquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles existem. A palavra Deus é Zeus, vem da Grécia. É um ídolo pagão. Certo? A palavra Jesus vem de Jesus Cristo, que é um ídolo também pagão. E não aquele que morreu no madeiro por nós. Então, esses homens estão levando o povo a adorar esses tais, dizendo que é aquele que fez o céu e a terra e que é seu filho, a quem morreu no madeiro por nós, sabendo que não é. Os nomes não são esses. E muitas outras práticas de feitiçaria, rosa ungida, toalha ungida, sal grosso, chave, tanta e tanta feitiçaria e idolatria, levando o povo a quê? A se prostituir a esses deuses pagãos. Então, isso é condenável pelo Criador. Ai, maldito aquele que faz o cego errar. Você não lê não, meu amigo, a Escritura? Está escrito aqui, ó. Maldito aquele que faz o cego errar. Quem é o cego? Aquele que é cego físico dos olhos? Não. Aquele que é cego que não viu ainda a verdade. Quando quer ver, esses malditos cães gulosos
leva o cego que não viu ainda a verdade para caminhar num caminho errado. Correto? Então o Salvador já disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, o líder religioso está cego e leva outros cegos após ele, cairão no fogo eterno, se não se arrependerem, enxergar a salvação antes do Salvador voltar ou antes da pessoa descer a sepultura. Então, sendo assim, irmão, a mulher aqui, nós vamos voltar lá para o texto lá de João, capítulo 8, aqui, a gente ver aqui, aonde esta mulher foi apanhada no ato adulterando, só que não estava adulterando com homem. Se alguém puder provar que estava, por favor, leia para mim na Bíblia, que nem você crê na Bíblia, dizendo que ela estava adulterando com homem. E cadê o homem que ela estava adulterando? E por que que o Salvador, a Escritura diz que o nosso Salvador sabe todas as coisas. Por que que ele sabe todas as coisas e não mandou chamar a outra parte? No caso, o homem que estava adulterando com a mulher adúltera. Porque ela não estava adulterando com o homem, no sentido de adultério físico. Ela estava físico. Ela estava adulterando indo após outros deuses, adorando imagem de escultura. Mas na Bíblia coloca essa confusão para que essa parte de idolatria, de seguir após outros deuses, fica oculto. E aí apresenta-se a parte física, que também é pecado. Mas não é o caso desta mulher que estava aqui adulterando fisicamente. Não está dizendo na Escritura que era. E eu estou lendo na Escritura que tipo de adultério era. Então, outra coisa, o nome dessa mulher não era Maria, porque não está escrito aqui Maria Madalena, nessa passagem aqui. Aí eles correm lá para Lucas capítulo 8, né? Em Lucas, evangelho escrito pelo Lucas, capítulo 8, né? Versículo 1. Depois disso, Jesus, já passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Ou seja, Maria Madalena aqui está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Não tem nada a ver com a mulher adúltera do capítulo 8 de João. Porque aqui não fala que essa mulher aqui era a mulher Maria Madalena, era a mulher adúltera. E nem lá em João também não fala que a mulher adúltera era Maria Madalena. Por que todos vocês protestantes, insistem em dizer que são a mesma pessoa? Porque vocês imaginaram que é? Não, eu não posso imaginar algo da Escritura e dizer que é da Escritura. Não, jamais eu posso fazer isso. Eu tenho que ir realmente pelaquilo que é corretamente da própria Escritura. Então, sendo assim, irmãos, por exemplo, os pastores batem numa tecla dizendo que Jesus expulsou 7 demônios da mulher adúltera, Maria Madalena, mistura tudo, dizendo que expulsou pomba gira e que não foi uma pomba, foi um pombal. Isso é mentira de Satanás, meu amigo. Essa palavra pomba gira não se encontra aqui no livro da Escritura, aqui, não tem essa palavra escrita, e nem tampouco dizendo que o Salvador expulsou demônio da mulher adúltera lá. Pelo contrário, o Salvador disse assim: filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, quer dizer, vai e não adore mais ídolos. Vai e não faça mais essas coisas. É o que eu li na Escritura. Eu não li dizendo que expulsou o demônio dela e nem que o nome dela era Maria Madalena. Correto? Então, assim sendo, irmão, outra coisa, alguém contesta e diz: não, se ali não é o Novo Testamento, por que o Salvador não condenou aquela mulher? Ou seja, ó, meu irmão, na lei de Moisés mandava condenar os idólatras, os adúlteros que se prostituíam indo após outros deuses. O Salvador, meu amigo, disse foi assim: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse: não, já está vigorando o Novo Testamento, por isso não vou apedrejar. Não, ele mandou apedrejar. Agora, com uma condição: se eles, os acusadores, estivessem sem pecado, e todos eles eram pecadores, que nem a mulher adúltera, que adorava após outros deuses, corretamente? Então nós vamos prosseguindo nesse próximo vídeo, ficamos por aqui.